Olá pessoal, então dando continuidade ao último vídeo que foi a instalação do MetaTrader, agora eu vou fazer a instalação do robô. Então, primeiro passo, voltar ao ambiente onde eu instalei o MetaTrader. Eu estou acessando aqui o site priceactionbots.com, que é o nosso site. Em seguida, eu clico em teste gratuito, fazer download. Então aqui eu já tenho o arquivo channelbot.zip. Eu vou aproveitar que eu já estou no site e também vou baixar os setups de exemplo. Então eu clico em setups de exemplo, download dos setups de exemplo. Ele vai abrir uma página aqui para mim com setups de exemplo. Então eu tenho o mini índice, o mini dólar, setups para ações e setups para o Forex. Eu vou focar aqui o vídeo em um setup do mini índice e um setup do dólar. Então eu vou baixar aqui o setup do índice e também vou baixar os setups do mini dólar. Uma vez que eu baixei os setups, eu vou descompactar esses arquivos. Eles se encontram na minha pasta de downloads. Então, eu clico com o botão direito em Channel Bot e vou fazer um Extract All, ou extrair tudo. Então, Extract, já extraiu para mim. E vou fazer a mesma coisa com os outros arquivos. Uma vez que eu tenho as três pastas, eu posso até deletar esses arquivos aqui zip que eu baixei. Então vou deletar. Uma vez que eu já tenho todas as pastas, tanto com o robô quanto com os setups, eu vou voltar no MetaTrader que eu tinha instalado e vou clicar em Arquivo, Abrir pasta de dados. Vou clicar nos meus downloads, vou entrar na pasta ChannelBot, vou copiar as pastas Experts e Indicators, então botão direito Copy ou Copiar, vou voltar para minha pasta do MetaTrader, né, que é a pasta que eu abri pelo menu do MetaTrader. Vou em MQL5, botão direito, colar ou paste. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei as pastas que eu tinha baixado, de Experts e Indicators, e copiei para o diretório padrão do MetaTrader. Então, eu entro aqui em Experts e vou ver aqui já o robô ChannelBot. E quando eu voltar lá para a pasta MQL5 e Indicators, eu vou já ver aqui os três indicadores que são necessários para a execução do robô. Então, uma vez que os arquivos já estão na pasta, eu fecho aqui, clico em Consultor Expert, atualizar, e daí eu já vou ver aqui o meu ChannelBot dentro do MetaTrader. Vamos agora então instalar um setup do robô por ativo. Então eu já tenho aqui os ativos WinG22, que é o ativo do mini índice atual, com vencimento agora para o ano de 2022, e também tenho o mini dólar também com vencimento agora para o início de 2022. Se eu quisesse adicionar qualquer outro ativo, bastava eu digitar aqui, né, qual ativo eu queria e apertar Enter. Então eu já tenho o gráfico carregado aqui em WinG22, vou carregar um template com fundo branco, que eu já tenho nos meus arquivos que eu baixei do site. Então, botão direito, Templates, carregar template. Então eu vou lá na pasta de downloads,
clico em Channel Bot e aqui eu já tenho um template que a gente utiliza como padrão. Então, 2 cliques no template, eu já tenho aqui o gráfico com esse template branco. Vou mudar aqui para o time frame. Então aqui eu já tenho o template do jeito que eu quero. Eu quero para os próximos gráficos que eu abrir utilizar esse template como padrão, porque se eu abrir qualquer outro gráfico ele vai utilizar aquele template com fundo preto. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui com o botão direito, Templates, salvar template e daí eu clico em default.tpl. Dessa forma eu estou salvando esse template que eu estou usando nesse gráfico aqui como template default ou template padrão. Então eu vou clicar aqui em Save. Ele vai perguntar se eu quero substituir o arquivo atual. Eu quero, sim. Então aqui eu já tenho o template padrão. Então agora eu vou adicionar o robô ChannelBot nesse gráfico. Primeira coisa que eu devo fazer é dar 2 cliques e verificar se essa opção permitir algo trading está habilitada. Aqui nos parâmetros de entrada eu tenho todos os parâmetros possíveis do robô. Como vocês podem ver, existem centenas de parâmetros. Você não precisa conhecer todos os parâmetros para iniciar o uso do robô. Basta carregar algum setup de exemplo e ir aprendendo com ele. Então a primeira coisa que eu vou clicar aqui é abrir para carregar algum setup de exemplo. Então eu clico lá na minha pasta de downloads, aqui eu estou carregando um setup do índice, então eu clico na pasta índice, aí eu clico índice novamente e seleciono aqui um dos setups que eu queira utilizar. Eu vou nesse exemplo usar um setup que eu utilizo muito, que é o WinTF maior. Então 2 cliques nele. Então aqui eu já tenho carregado todas as configurações para esse setup específico com o nome de TF maior, time frame maior. É um setup que trabalha com time frames de 5 minutos. Então eu dou um OK. Então agora que eu tenho o robô carregado para o índice, eu vou carregar um robô para o dólar. Então eu clico no ativo WDO F22 com o botão direito, janela do gráfico. Então eu já tenho inclusive ele carregado no template novo com fundo branco, porque agora ele é um template default. E vou dar 2 cliques no Channel Bot. Da mesma forma, eu preciso estar com permitir algo trading habilitado. E aqui eu tenho as configurações padrões do robô. Eu não quero trabalhar com as configurações padrões, e sim carregar o setup de exemplo. Então eu vou clicar aqui em abrir. Vou na minha pasta de downloads. Clico em dólar. E seleciono um dos setups do dólar. Também neste caso eu vou utilizar o WDO TF maior, que é o mesmo setup do índice, só que adaptado para o dólar. Então eu clico aqui em Open e OK. Então agora eu tenho carregado no meu gráfico também de dólar o setup do TF maior. Se eu quisesse adicionar mais robôs, por exemplo, um robô de índice, bastava eu clicar aqui em WinG22 com o botão direito, janela do gráfico, e aqui eu tenho mais um gráfico do WinG22. Daí o processo é o mesmo, né? 2 cliques no robô e abrir um setup para ele, enfim. Daí eu teria mais um robô carregado aqui no índice. Então nesse caso aqui tem um robô carregado no índice e também um robô carregado no dólar. Uma coisa importante é que esteja habilitado essa opção de Algo Trading. Se ela não estiver habilitada, o robô não vai funcionar. Ele também precisa estar aqui em azul. Se tiver como cinza, ele não vai funcionar. Então, se ele estiver desabilitado aqui, ele fica em vermelho. Se ele estiver habilitado aqui, ele fica em verde. Então é isso. Essas são as
configurações básicas aqui para você ter o robô rodando na sua conta demo. Depois basta acompanhar a execução dele. Então é isso, agora basta selecionar os setups que você quer acompanhar e preparar seu ambiente.